As ideias científicas de Gaston Bachelard. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Bachelard, filósofo, cientista e poeta, escreveu grandes obras tais como Ensaios sobre o Conhecimento Aproximado, sua tese de doutorado, Estudos sobre evolução da física, propagação térmica nos sólidos, a formação do espírito científico, psicanálise do fogo, a água e os sonhos, o ar e os sonhos, a terra e os devaneios da vontade, o materialismo racional e a poética do espaço. Bachelard transformou em um acadêmico fundamental a filosofia, pelo fato de favorecer debates com filósofos importantes, entre eles Luiz Althusser e Michel Foucault, filósofo e epistemólogo, famoso no uso da filosofia como fundamento para a epistemologia. Sua ideia central: no futuro, a epistemologia negará inevitavelmente o conhecimento do passado, além, obviamente, de defender o saber como resultado da aproximação, influência de Nietzsche. Trabalhou os problemas acadêmicos referentes à ciência contemporânea, formulou conceitos interessantes, como a questão do tempo na história, em referência à construção do saber, a discrepância do fundamento da ciência em relação à prática. Bachelard, o novo espírito científico, tem como objetivo superar antigos paradigmas, pois os mesmos impedem o progresso científico, o que ele denomina de obstáculos epistemológicos. A finalidade da superação dos obstáculos epistemológicos, a eliminação do senso comum. Por outro lado, os erros epistemológicos históricos na teoria do conhecimento. Introduziu o termo técnico ruptura para o entendimento da descontinuidade histórica epistemologicamente. A categoria de ruptura, a noção de descontinuidade na verificação da hipótese como possibilidade indutiva, a contínua retificação dos conhecimentos anteriores, sendo com efeito a chave do progresso científico. Desse modo, a ciência não é um conhecimento absoluto, muito menos rigoroso, tão somente aproximado. O progresso científico realiza-se por meio das contínuas rupturas entre o senso comum e o saber epistemologizado, a compreensão da descontinuidade na formulação da construção do entendimento, a importância de compreender o impensado, as diversas variáveis e, sobretudo, os três estágios do espírito científico. Estágio concreto, quando o indivíduo elabora as primeiras imagens do objeto. Estágio concreto abstrato, a ligação do indivíduo às fases anteriores da experiência. Último estágio abstrato, momento em que o sujeito epistemologizado é capaz
de analisar as complexidades, conseguindo novos rumos para a elaboração dos paradigmas. Por meio de tal conhecimento que a cognição consegue compreender a experiência científica na superação dos aspectos comuns, substanciando os paradigmas epistemologicamente. O conhecimento aproximado como princípio ativo hermenêutico, efetivação dos entendimentos nos contextos de fundo acerca das grandes dúvidas que favorecem na construção das verdades relativas. Desse modo, o conhecimento adquirido parte das relações que o ser humano estabelece em seus contextos em referência ao mundo das ações axiológicas. Para Bachelard, a teoria efetiva-se na constituição do conhecimento em uma relação permanente de superações. O entendimento constituído na troca ocorrida entre o sujeito e o objeto, onde a existência se faz presente com as interpretações que determinam uma nova abordagem científica do mundo. Com efeito, o verdadeiro saber se dá por meio da observação, quando somos capazes de conceber na investigação a discussão. Desse modo, Bachelard conhece a relatividade do conhecimento. Portanto, antes de confirmar uma verdade científica, é essencial a fortiori a definição da acepção científica por meio da confrontação a partir das diversas análises, sempre em uma perspectiva inteiramente dialética, entretanto não na continuidade do tempo histórico e sua evolução, desconsiderando o aspecto linear do espaço. Todo saber construído tem duração em seu tempo histórico. As questões dos obstáculos epistemológicos, o saber científico substancializa no desenvolvimento do oposto, a superação dos entendimentos paradigmáticos anteriores. Mesmo com tal didática, o saber sempre encontra nas denominadas zonas escuras, onde residem cavernas, as sombras epistemológicas, a real dificuldade em construir o saber aproximado. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.